E aí, galera? Clara Manhinha. Como vocês estão? Fumaceira do caralho. Sobrevivendo, diz a Clara. Sei lá, vim, né? Âncora mais amado da podosfera. E mais lindo também, não se esqueça disso. Eu fiz umas alterações. Quase apagou. Eu fiz umas alterações no layout aqui do estúdio. Então hoje vocês estão vendo do lado oposto. Antes eu estava do lado de lá. E você via o fundo ao contrário. Mas agora, enfim, isso não é importante, né? Já tem 8 pessoas. Você sabia que a Creditas oferece um empréstimo que o seu banco não gosta de te oferecer? Vamos esperar chegar umas 10 pessoas para começar a gravar? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Só estamos nós 8 aqui, né? Nós 9, eu e vocês 8. Se eu tivesse uma rádio online, pra música mesmo. Podcast Miopia, amo vocês, na moral. Se eu tivesse uma rádio online pra tocar música mesmo, comentar sobre as músicas e tudo mais, vocês ouviriam ou eu ia jogar o meu tempo no lixo? Dez pessoas. 10 pessoas é muito pouco, mano. Tinha que ter umas... Ontem eu entrei num ouviria. Algumas pessoas falaram assim pra mim: ah, Barba, tu é muito babaca porque não fica... Depende do repertório. Lógico que eu ouviria. Porque tu não responde as perguntas das pessoas. Mas, mano, não é babaquice. Eu sou babaca, sim. Quanto a isso, não tenham dúvidas. Eu sou babaca. Mas durante o vídeo, velho, é muito foda. Inclusive, Saudades Benzina com os episódios de gênero musical. Ah, nem me fala, meu. A melhor coisa que tinha no Benzina era isso. Eu tenho pensado em fazer... diz a Roberta. É o quê? Eu tinha pensado em fazer outras coisas também. Mas o tempo é foda, né, moçada? Puta que pariu. O tempo voa. E a vida é curta. Esses dias eu coloquei lá no Instagram. Aqui no Instagram, no caso. Que a vida é muito curta pra não beber, fumar e amar. E algumas pessoas vieram: nossa, que absurdo falar isso. Porra, mas eu tô mentindo. Enfim. Vocês todos que estão aí, bebam, fumem e amem, enquanto ainda é possível. Pode chegar um dia que isso não seja mais possível. E daí
Só choro. Olha a isqueiro. Já era. Cadê o outro? Enfim. Ó, vamos começar. Bebam água e usem drogas. A vida é bela como uma flor amarela e o tempo é longo. Já temos 15 pessoas, já podemos começar. Então, aquele papo de sempre, hein, moçada? Você que tá aí agora assistindo essa live, se tiver alguma pergunta para fazer sobre o tema que for, Natanael chegando aí, deixa aí embaixo a pergunta ou o comentário, seja o que for. Se tu achar melhor, deixa lá no Twitter, coloca lá, me marca no Twitter agora, coloca lá @Cristiano_Barba, que eu tô cuidando do Twitter aqui também. Ó, vou ficar só nas mensagens marcadas pra mim aqui, ó. Ou se você preferir, me manda por DM, cara. Eu vou deixar assim, ó, só nas DMs aqui. E todas as DMs que me pintarem aqui com perguntas, tá certo, né? Se você tiver na DM do Twitter, você vai ter que deixar de assistir esse programa. Então, enfim. Mas deixa aí que a gente, no final eu tento responder pra todos. Tá bom? Hoje eu hoje eu tô cansado pra caralho, mano. Trabalhei o dia inteiro. Foda. Mas enfim. O site tá fora do ar. Vida que segue. Vamos lá? Está no ar. Um dia, quem sabe você responde a Roberta. Roberta, para de ser assim, cara. Que as tuas perguntas que tu me fez lá, eu respondi todas. Vamos aos... Antes de começar o programa, eu vou falar o seguinte pra você. Você que tá aí, ó. Você. Pablo, como você chegou ao anarquismo? Tipo, porra, acabei de falar. Coloca a pergunta aí, senão não dá tempo de responder. Você que tá aí, ó. 18 pessoas. A partir do mês que vem, eu vou tentar fazer assim, ó. Pelo menos uma vez por mês, eu vou sortear um livro pros colaboradores que dão grana pro podcast. Por quê? Sei lá, porque eu acho justo, né? A galera tá investindo uma grana nesse projeto e tal. Então eu vou fazer isso, vou pegar a lista de quem tá lá, um dos colaboradores. Não sei, deve ter umas 40 pessoas, 50 pessoas, alguma coisa assim. Eu nunca confiro a quantidade de pessoas que estão lá contribuindo. Mas vou tentar sortear um livro, tá? Então, fiquem espertos se você tem interesse em colaborar financeiramente com o blog, com o Teologia de Boteco como um todo, né? Todos os podcasts, entra lá, beleza? E outra coisa talvez, além do livro, eu vá também sortear esse item aqui, que eu mostrei para uma única pessoa hoje, e depois postei no Twitter, que é esse Baphomet. Aqui, ó. Se você tem interesse em receber esse Baphomet que está cheirosinho, acabei de pegar ele, entre em contato, colabora financeiramente lá no blog, que pode ser ou um livro ou o Baphomet aqui, tá bom? Eu já conversei com a artista que faz isso aqui. Esse aqui já tem dono, esse aqui já vai ser enviado para uma pessoa, tá? Mas para os próximos, quem sabe, você recebe aí o Baphomet, que é aquele demônio que eu falei que fica no meu ombro, falando, Barba, desiste, você é um merda, cara, você nunca vai conseguir nada, entendeu? É isso. Então quem veio me perguntar, orra, que papo é esse do diabo no teu ombro? Tá ele aí, ó. Então, quem tiver doando, sei lá, vamos fechar aí a partir de 5 pila, vai? Quem estiver dando a partir de R$5 já tá concorrendo lá ao Baphomet. Beleza? Ou o livro. Não sei ainda. Vou ajeitar aqui.
Tá amarrado. Será que acabou o bagulho? Meu isqueiro, moleque. Aqui, ó. Deixa eu desligar aqui. Abre aqui. Não. Arquivo novo. Audio file. Alô, som. Alô, som. Não, só pra vocês ouvirem se vai prestar. Tainan, fuma não, Barba, faz mal, faz bem, cara. Sério, mata seres humanos, faz bem. Alô, som. Vander, entrou aí só pra ver se a galera vai comentar do teu programa, né? Quero meu pet do anarquismo para dar tiro nos fascistas do Airsoft. Segura a onda aí. O petzinho lá vou botar pra vender no teu lojinha. Beleza? Você que não fuma cachimbo não sabe, mas quando tá acabando, ele apaga por qualquer coisa. Se você, garota ou garoto, namora alguém que é muito palestrinha, incentive a fumar cachimbo. Não dá pra ficar falando muito que o cachimbo apaga. Vamos começar? Manda a galera assistir o Pat Adams no Roda Viva. Olá, senhor, poderia entrar no nosso grupo de investimentos? Não é pirâmide? Vamos começar a gravar? Então vamos. Em 10 segundos para normalizar o silêncio no estúdio Carlos Marighella, que se localiza aqui em Curitiba, em algum lugar. Ninguém sabe ao certo onde fica o estúdio Carlos Marighella, mas tão logo... Já tentou cigarro eletrônico? Já, velho. É uma merda. Na moral. Abal, desculpa se você estiver vendo aí. Duvido que o Abal esteja vendo. Acho uma merda. Cadê? Eu não tô recebendo retorno. Retorno. Ué, caralho. O que aconteceu com isso aqui? Fone alto. Lá embaixo. Alô. Ok. Aparentemente. Agora sim, garoto. Agora eu tô me ouvindo. Vamos lá? Logo vou aí fumar um cachimbo. Cara, venha hoje, se você puder. Pega um avião aí da Bahia e venha, cara. Ou melhor, manda a grana pra cá que eu vou pra Bahia, cara. Porra, tenho um sonho de conhecer a Bahia, mano. Se vocês soubessem. Vocês baianos. Cara, amo vocês, na moral. Seguinte, perguntas, manda lá no campo de pergunta, beleza? A partir de agora vamos gravar. 10 segundos pra normalizar o ruído na Carlos Marighella Estúdio de Podcast e valendo a partir de 10. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Aqui quem vos fala é ninguém mais, ninguém menos que o mais lindo podcaster de todos, mais lindo âncora de todos. Podcaster talvez não, porque tem o Keller, né, cara, que ali é difícil ser mais bonito que ele. Mas o âncora mais lindo de todos os podcasters do mundo,
Cristiano Barba, que você conhece lá do Gole, do Pausa e aqui do Teologia de Boteco, né? A introdução do Teologia de Boteco sempre para quê? Recordar a agenda do Teologia de Boteco, que nesse último mês, basicamente, ficou completamente zoada por uma série de problemas que tivemos aí, problemas de várias ordens, os quais estão sendo prontamente resolvidos para que agora, a partir dessa segunda metade de setembro, ser resolvido. Então, a partir dessa semana, volta o Gole, com certeza. Volta o Gole. Volta o Pausa, com certeza, tá? Vou gravar hoje ainda o Pausa. Vou gravar hoje. Terça-feira vai ter vídeo meu. Quinta-feira vai ter vídeo da Bia. Domingo-feira vai ter vídeo do Bigon. Inclusive, o vídeo do Bigon caiu hoje. Agora que você está vendo, no domingo você está vendo ao vivo, caiu hoje o programa, beleza? Então, segunda-feira, Teologia de Boteco, terça-feira, Gole comigo, quarta-feira, Pausa, quinta-feira, Gole com a Bia, sexta-feira, esse dia foi louco o professor Francisco, sábado-feira não tem absolutamente... na sexta também tem lá os, caderno do fiado, que eu nunca faço, esqueço, porra! No sábado não tem nada, no domingo, João Bigon no Gole também, beleza? Outra coisa que eu gostaria de relembrar para você recordar, você que é podcaster, você que é produtor, podcaster, youtuber, qualquer coisa, se você tem um discurso abertamente e francamente antifascista, você tem um espaço de divulgação aqui na introdução à Teologia de Boteco. Então, se você quiser, entra em contato comigo, manda um áudio do tamanho que for não, vai, até uns 2 minutos e meio no máximo, vai. E eu coloco aqui para ajudar a divulgar o teu trabalho, o teu projeto também, beleza? É importante a gente pensar que os produtores de conteúdo antifascista, eles devem estar cada dia mais juntos, mais se ajudando, porque o fascismo tá aí. E o fascismo, eu estava até pensando em gravar um Gole essa semana que passou, sobre essa questão do fascismo diário, que a gente tem que fazer todo santo dia para estancar esse problema do fascismo no Brasil e no mundo. Então, se você tem abertamente... E se você não precisa ser um podcast de política, não precisa ser um podcast que você fale sobre questões relacionadas à política, podcasts anarquistas, Não, você pode ter um podcast, de crochê, podcast que faz... O presentinho que vai rolar aí pros apoiadores do Teologia de Boteco. Não, você pode ter qualquer tipo de podcast, desde que o seu podcast tenha um compromisso contra o discurso de ódio, você tem espaço de divulgação aqui na introdução desse podcast. Então, meu amigo, minha amiga, venha e traga o seu áudio que eu coloco aqui, vamos ajudar você a crescer, e a gente se ajuda junto, e a gente pisa na cabeça dos fascistas, e é isso, beleza? Em paralelo a isso, você que não tem podcast, você que não tem um canal no YouTube, se você tem interesse em conhecer mais material antifascista, aonde que você pode achar? Aonde? Óbvio que você pode achar lá no podosferaantifascista.com.br, que tem uma lista gigantesca de vários podcasts que tem esse compromisso que eu falei. Alguns que já participaram aqui da introdução à Teologia de Boteco e tudo mais, então, e alguns outros não, alguns que eu nem conheço, nem sei quem são, alguns que eu até não ouvi ainda, mas pretendo ouvir bem breve. Mas se você quer conhecer podcasters e podcasts que tenham discurso, que tenham um compromisso contra o discurso de ódio, entra lá, podosferaantifascista.com.br, beleza? Tinha mais alguma coisa pra falar? Acho que não, né? Acho que é só isso, tá bom, vai. Então é isso, segunda-feira, Teologia de Boteco, terça-feira, Gole comigo, quarta-feira, Pausa, quinta-feira, Gole com a Bia, sexta-feira, esse dia foi louco, e com o professor Francisco, e lá no YouTube, dicas culturais no Caderno do Fiado. No sábado-feira, absolutamente nada, mentira, pode ser que apareça alguma coisa, e no domingo-feira, o João Bigon falando sobre a luta antirracista no Gole também, beleza? Fica agora aí com essa história sobre o Érico Veríssimo, que é foda. Beleza? Pausa. Ô, massa, consegui fazer em menos de 10 minutos. Deu 6 minutos, mano. Tava angustiado já. Enfim. Salvar esse trem aqui, né, mano? Porque... Érico intro... Não, flipei não. Érico. Porque eu sou campeão de perder as paradas, velho. Então, vamos lá. Pausa. Teologia de Boteco aqui. Érico, intro, salva aí. Ok, beleza.
Então tá, moçada, indica um livro anarquista, diz o Dani. Faz o seguinte, Dani, coloca lá nas perguntinhas que eu vou responder todo mundo agora, mas faz o seguinte, no meu perfil do Twitter tem um linkzinho lá, com uma bibliotecazinha de livros anarquistas. Eu te recomendo que você comece pelo livro do Oiticica, chamado A Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos. Lê esse livro e depois a gente vem conversar. Tem mais umas outras paradas que dá pra começar a ler legal, assim, mas eu acho que esse livro é bem introdutório. Vale a pena você dedicar um tempo de leitura em cima desse livro, beleza? Tem um documentário muito foda, que inclusive está postado no site Teologia de Boteco. Qualquer coisa depois você me chama por DM aí, ou mensagem no Instagram, qualquer coisa que daí a gente se fala, beleza? Deixa eu ver aqui, ninguém mandou DM, fechou. Quer dizer, uma pessoa mandou DM, mas não é sobre o tema, então beleza também. Vamos lá, as perguntas. Não sei se vocês sabem, mas na época que eu tava lá no Crentaços, algumas pessoas que estão aqui sabem, outras não. Eu tinha um programa lá no YouTube chamado Na Minha Fecal Opinião, que era basicamente a minha opinião de merda sobre os mais variados temas que as pessoas colocavam lá. Então, se você tiver ícone acessível demais, pois é. Então, velho, abrindo paredes, depois eu falo lá do Cretaços, tá? Os caras falam assim, não, cara, faz o seguinte, pros caras que apoiam com grana, você dá um acesso direto a eles pra você. Eu falei, velho, isso tá errado pra caralho, cara. Qualquer um vem falar comigo, eu respondo, mano. E às vezes as pessoas me falam, às vezes as pessoas mandam mensagem pra mim, tipo, tô começando um podcast, quero ouvir aqui, ouve aí pra ver se você gosta disso. Eu ouço o podcast e dou as dicas pro cara, falar, tá ruim isso, tá bom aquilo, melhor aqui, né, não sei o que. E os caras, nossa, você respondeu. Eu falo, mano, caralho, velho, e as pessoas não respondem. Outros podcasts não respondem, acho que respondem, pelo menos meus amigos respondem, cara. A galera lá da podosfera antifascista, eu acho que responde, todo mundo responde, mano, sei lá. Desculpa aí se eu tiver... Desculpa se alguém aí não responde e acha que tá certo, mas eu acho que tá errado, tem que responder. Eu que mesmo, pra mandar tomar no cu, tem que responder. Anarquista... comunista e anarquista, eu sou leiga, eu gostaria de saber de você, de certo, porra, quer me fuder, me beija, mano. Um tema aí pra um programa de umas 3 horas. Mas vamos deixar mais pra frente. Uma hora eu vou pegar e vou falar só sobre isso, tá bom? Responder as perguntas. A primeira pergunta é... Deixa eu ajeitar aqui. Como faz pra ser anarquista? Cara, como faz pra ser anarquista? Tem uma definição lá do Malatesta, que é um pensador anarquista que eu gosto bastante, né? Um pensador italiano. Que ele diz que o anarquista é aquele que deseja com todas as suas forças não ser oprimido por ninguém, em nenhuma instância, em nenhum caráter, seja no âmbito profissional, nos seus relacionamentos, no teu casamento, no teu namoro, no teu relacionamento com os teus pais, mas também não quer oprimir ninguém. Isso é importante ressaltar sempre. E não é só não querer ser oprimido, é não querer oprimir ninguém. E eu acrescentaria mais. E também não quer que ninguém seja oprimido. Ou seja, não basta você querer simplesmente falar, beleza, tô de boa aqui. E é óbvio que correntes do anarquismo podem discordar nessa perspectiva, né? Mas a maneira como eu penso o anarquismo é isso. Eu não quero ser oprimido por ninguém, em instância nenhuma. Eu não quero oprimir ninguém, seja minhas filhas, seja minha esposa, seja meus amigos, seja todo mundo, tá? E eu não quero que ninguém seja oprimido por ninguém. Então são 3 pontos. Não ser oprimido, não oprimir e não permitir que ninguém seja oprimido. Então se você tomar por base isso, você já está indo no caminho. E é óbvio que existem questões que você pode levar em consideração, pensar, o que significa ser oprimido? Será que eu trabalhar numa empresa é necessariamente ser oprimido? Será que eu trabalhar na iniciativa privada pode? Ou será que eu trabalhar na iniciativa pública pode? São questões secundárias. Então, primeiro, coloque isso no teu coração. Não ser oprimido, não oprimir e não permitir que ninguém... E fazer de tudo, né? Porque talvez você não possa impedir a opressão, né, de todas as pessoas, mas coloque isso no coração. Fazer de tudo para que ninguém mais no mundo seja oprimido. Beleza? Acho que essa é uma boa maneira de começar.
Quantos anos você tem? Vamos fazer o seguinte. Coloca aí quantos anos vocês acham que eu tenho. Quem acertar, ganha um beijo no coração. E no final eu digo quantos anos eu tenho. Onde podemos encontrar textos que tratem da autoridade versus opressão sobre a ótica anarquista? Olha, Marcelo de Souza, se você pensar bem, todos os textos anarquistas tratam disso, né? Sobre essa relação opressão, oprimido e tudo mais. Então, qualquer texto você vai conseguir ter pelo menos um vislumbre. Se você pegar um texto de uma feminista anarquista, ela vai focar nessa questão da opressão de gênero. Se você pegar, sei lá, um afro, né, um anarquista, né, que está já envolvido na militância negra, ele vai falar na questão, né, dos brancos, né, da opressão, vai falar sobre o decolonialismo e tudo mais. Então, de modo geral, qualquer texto da anarquia é sobre isso, né? Então, qualquer texto que você pegar, você vai falar sobre isso. Disseram ali 36, 37, 40, 41, 42. Vai lá, tem chance ainda. Podem conseguir acertar ainda. Barba, como tirar um familiar da alienação? Mano, esse é um ponto muito, 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 muito importante. Quando eu falei ali no começo, né, durante a gravação, de que eu queria fazer um gole sobre o antifascismo cotidiano. Aliás, deixa eu falar aqui, ó, o que eu ganhei do Jonathan e da Tamires. Ontem eu fui lá na casa deles e eu ganhei um par de meias antifascistas. Jonathan, Tamires, quem não conhece, entra lá 43. Porra, vai se fuder, mano. Jonathan e Tamires, que são lá do Crentaços, o podcast que eu comecei, o blog que eu comecei lá em 2008, e daí virou o Podcrente, né, que é um podcast sobre questões relacionadas à fé e tudo mais, numa perspectiva protestante. Eles estão lá ainda fazendo, e eu fui lá na casa deles para pegar um negócio que eles tinham me dado, né, uma madeira, porque eu fui fazer uma bancada para minha filha, do quartinho da minha filha. 35 podia, mas não. Então, no meu Instagram tem as fotografias ali da bancada. Deem uma olhada lá, deem biscoitos para meus trabalhos manuais. E é isso, tá bom? Onde que eu parei? Tirar um familiar da alienação. Mano, eu acho que, assim, é bem complexo, isso não é fácil, mas requer uma estratégia pedagógica por parte da gente que tem essa postura antifascista, tá ligado? Você tem que analisar 28, porra, vai se fuder. Tá de sacanagem. 28 não tem alguns anos. É preciso você estabelecer, antes de mais nada, um discurso que possa estabelecer uma ponte, tá ligado? E a partir desse discurso, a partir dessa ponte, você fazer com que as pessoas que estão na alienação comecem a perceber as falhas ou os retrocessos que uma postura fascista fará na sociedade como um todo, tá ligado? E isso desde não votar no Bolsonaro, não apoiar o Bolsonaro, coisas do gênero, até aquela piada infame que o teu tio lá fala, sei lá, o teu tio fica sacaneando Pablo Vittar, sei lá, ou sacaneando uma travesti na rua, por exemplo. Isso é uma postura completamente fascista, mas completamente. Ou uma piadinha, sei lá, você tá no teu grupo de WhatsApp lá, com seus amigos do serviço e tal, e os caras começam a postar vídeos de uma menina bêbada, cara transando com uma mulher bêbada. Mano, isso é uma postura inacreditavelmente fascista, cara. Sabe, não tem condição de um ser humano minimamente disposto a um mundo melhor fazer isso. Então, assim, o que fazer nesse momento? Eu, particularmente, tenho uma postura bem dura quanto a isso e já sou conhecido em alguns grupos na empresa lá por conta disso. Mas eu também sei o seguinte, que para um cara de 1,86 m, com 130 quilos, é muito fácil tomar uma postura dura e falar, mano, para com essa porra, paga isso aí. Agora, se você for... Porque eu sou branco, sou hétero, sou cis e tudo mais. Agora, se você é alvo do fascismo das pessoas, já muda um pouco. Se você é uma pessoa homossexual, se você é uma mulher, se você é uma pessoa negra, ou indígena, seja lá o que for,
já fica um pouco bem mais complicado que isso. Então, eu acho que para cada um de nós, para cada grupo, né, é necessário estabelecer uma maneira de como acessar essas pessoas, de como estabelecer. E eu diria assim, eu não julgo, muito pelo contrário, eu acho positivíssimo algumas posturas ultra combativas que, por exemplo, alguns grupos de militância negra tem, que são tomados como agressivos e falam, nossa, olha, por que o cara é assim? Ou as feministas, porra, por que elas fazem isso? Porra, sabe por que elas fazem isso? Porque estão há gerações e gerações tomando esculacho e se não fizerem isso, não muda. Então tem que fazer. Eu, por exemplo, que não sou vítima de nenhuma opressão na sociedade, tento tomar uma postura um pouco mais pedagógica, uma postura um pouco mais positiva nesse sentido. Eu acho que cada um de nós precisamos estabelecer uma maneira própria, tanto enquanto grupo, quanto enquanto indivíduo, e se não for dessa forma, a gente vai acabar abrindo espaço para os caras. Então eu acho que o importante nesse sentido é ter em mente que é necessário fazer alguma coisa, mas dizer o que fazer é complicado. Basicamente é isso, mano. Tipo, ele falar umas bostas. Ah, não, mano. Como que é? Nossa. Sá Vitoriano. Faz o seguinte, coloca lá embaixo pra mim, senão eu vou perder. Tá bom? Desculpa. Que tá difícil pra caramba até pra eu ler aqui. Outra pergunta do mesmo cara. Acha que a proibição do filme do Marighella vai divulgar o filme pra caralho, mano? Ele nem sabia quem era Marighella, agora vai ficar louco pra assistir esse filme. Porra, certeza. Obrigado aí por ter proibido, cara. Outra pergunta. Acha que a esquerda pode vencer a próxima eleição? Eu acho que pode, eu acho que não pode, eu acho que na real mesmo foda-se, né, cara? Porque no final das contas, a esquerda, quando toma o poder, se torna o que se torna, né? Então, acho que é muito mais efetivo a gente pensar uma política diária, uma política de postura diária. Enquanto existe Estado, é importante que a população tenha a clareza de que eles são funcionários ou são, sei lá, representantes, e para tanto é necessário pegar todos os políticos pelo colarinho, chacoalhar eles até que a vontade do povo seja feita. Então é por isso, por essas e outras, que eu acho algumas posturas tidas pela sociedade como violentas, do meu ponto de vista, elas são urgentes, devem ser feitas já, nesse exato momento. Mas você não acha que é botar em risco a vida das pessoas? Mano, eu acho que botar em risco a vida de um vereador, de um deputado, de um, sei lá, né, de um cara do executivo, eu acho muito grave. Mas eu acho que é muito mais grave que posturas, que decisões que eles tomem coloquem em risco a vida de várias pessoas e várias gerações. Então, se eu coloco na balança, eu acredito que violência contra uma pessoa, contra um grupo muito específico de políticos, é muito menos grave do que acabar com o futuro de uma geração toda, né? Então é isso. Como você higieniza o cachimbo? Todo mundo coloca a boca aí. Não. Na verdade, nem todo mundo coloca a boca aqui. Nesse cachimbo aqui, apenas... Não, eu tenho esse aqui, ó. E esse aqui, que são os dois... Eu tenho 3 cachimbos, mas um deixei com o Tarek, aí a última vez que a gente saiu pra tomar uma cerveja. Tá lá com ele ainda, e ele tá cuidando pra mim. Mas apenas pessoas privilegiadas colocam a boca nesse cachimbo aqui. Apenas pessoas muito privilegiadas. Quem pergunta é Roberta. Então não é qualquer um que coloca a boca aqui, beleza? Mas como que eu faço a higienização? Eu faço a higienização de maneira bem simples. Raspo tudo lá. Só 99 das pessoas que te encontram. Ah, para de ser. Claro que não, velho. Você é louco. Eu ando com 3 cachimbos na carteira pra quê? Pra isso, pra não precisar que ninguém coloque, ninguém que eu não queira, coloque a boca no meu cachimbo. 99,9, porra, exagerou pra cacete. Jesus era socialista ou algo do gênero? Cara, isso é anacronismo puro, né? Jesus tinha algumas posturas que são próximas das posturas dos socialistas, algumas posturas, na minha leitura, que são muitas posturas, eu diria, que são próximas das posturas dos anarquistas, mas dizer que Jesus era socialista ou algo do gênero é um anacronismo bizarro que não deve ser feito, porque não, porque é errado.
Qual a diferença entre anarquismo e marxismo? Velho, puta que... Outro cara. Isso aí dava... Primeiro que anarquismo não existe. É anarquismos, né? E basicamente o que a gente vai entender é que... Caralho. Que... os objetivos são os mesmos, né, do anarquismo e do marxismo, afinal de contas é superar o Estado e tudo mais. Só que o anarquismo vai propor uma questão libertária rompendo com os poderes desde o início, desde a sua gênese, enquanto que o marxismo vai pensar primeiro numa tomada de poder e depois numa redistribuição. Bem grosso modo é isso, tá? Tem muito mais detalhe do que isso, mas não daria para explicar tudo aqui. Mas é basicamente isso. Opa! Fiz merda aqui. Vamos lá. Qual a sua corrente do anarquismo? Ou qual das muitas você está próximo? Olha, eu cheguei no anarquismo pelo anarcocristianismo, fazendo leitura sobre os menonitas, né? A partir dessas leituras dos menonitas eu caí no Leon Tolstói, aprendi muita coisa com ele, que é uma leitura saborosíssima, recomendo a todas e todos que leiam. Mas discordei em alguns pontos do Leon Tolstói, sobretudo na questão da postura pacifista, o que me afastou do anarcocristianismo. Algumas pessoas falam, mas se você é anarquista e cristão, então você é anarcocristão. Não necessariamente. Você pode ser cristão e ter uma postura anarquista outra, que eventualmente pode até ter rupturas, embates entre uma maneira de pensar a fé e a maneira de pensar a sociedade e tudo mais, mas no meu ponto de vista não é exatamente um problema. Então você não precisa ser anarco-cristão ou anarco-pacifista se você for cristão. Você pode ser cristão e pode ter uma outra postura, visto que o cristianismo que vem para o Ocidente é um cristianismo completamente higienizado, completamente tolhido de várias questões de força e tudo mais, por conta de interesses outros que a igreja tinha classicamente de dominar as pessoas, de doutrinar as pessoas e colocar cabresto em cada uma das pessoas. E a partir do discurso religioso, essas pessoas acabam falando, não, mas a violência não, vamos respeitar os líderes e essas bobagens todas aí. Então hoje eu estou muito mais próximo do anarcocomunismo do que qualquer outra maneira de pensar no anarquismo. Mas eu gosto mesmo de abrir mão das legendas secundárias e me dizer anarquista. Porque em determinados momentos do dia eu sou anarco-socialista, sou anarco-comunista completo. Mas passa um pouco, mano, eu já quero matar uns, cara, tá ligado? E daí eu já me vejo numa outra esfera do anarquismo. E alguns dias eu tô tão de boa, né? Tem dias que, sei lá, que eu vou pra um retiro, por exemplo, em novembro, vou viajar de novo, vou para um retiro lá em São Paulo, e porra, quando eu tô lá, mano, eu sou o maior anarco-pacifista da Terra, tá ligado? Quero todo mundo se ame, se abrace e tal. Enfim, essa não é a definição do anarco-pacifismo e tal, mas para você entender, é porque assim, quando você toma uma legenda para você, uma legenda secundária ao anarquismo, você estreita ainda mais a tua maneira de pensar. E essas legendas, elas não são feitas para estreitar, elas são feitas para te reconhecer. Eu me entendo muito mais anarco-comunista hoje por conta das leituras que eu faço e tudo mais, mas não impede de eu concordar com, sei lá, até com um marxista, né? Por exemplo, a Sabrina, lá do Tese 11. Porra, a Sabrina, se você não conhece ela, siga a Sabrina, que ela é uma guria... Mano, sério, ela é uma das mentes mais privilegiadas que eu já tive a honra de conhecer, cara. Ela é uma guria, assim, fenomenal mesmo. Por uma série de questões, tipo, tanto intelectualmente, ela é uma guria foda demais, quanto a pessoa dela, o ser humano, Sabrina, é uma pessoa muito legal. Eu adoro ela e, tipo assim, e ela é marxista, né? Ela discorda de vários pontos meus e tal. Quem sou eu também? Quem sou eu pra Sabrina discordar também? Acho que ela nem sabe que eu falo direito. Mas o importante é que eu posso concordar com os comunistas, posso concordar em alguma instância com o social-democrata também, posso até concordar, sei lá, com outras posturas mais tidas à direita, mas é importante a gente pensar que essa legenda, ela serve para que as outras pessoas se identifiquem, as outras pessoas compreendam mais ou menos por onde você anda, mais ou menos quais são as suas maneiras de pensar, para que a partir daí você possa estabelecer um diálogo, e no momento que você chega para uma pessoa, sei lá, que ela é marxista, por exemplo, ela é comunista, sei lá, trotskista, por exemplo.
Se você entende o que o Trotsky propôs, se você entende o que o Trotsky escreveu, disse e fez, então você, sabendo que o cara é trotskista, você já sabe por onde caminhar, a partir de quais pressupostos o cara coloca as opiniões dele e tudo mais. Se você se diz anarcocomunista, por exemplo, é a mesma coisa. Você acaba privilegiando o seu interlocutor, fazendo com que ele saiba por onde caminhar. Isso não quer dizer que você vai concordar com tudo que os anarcocomunistas fizeram ao longo da história. E isso não quer dizer também que o teu camarada trotskista lá vai concordar com tudo que os trotskistas fizeram ao longo da história. Ou mesmo com tudo que o Trotsky falou ao longo da história. Mesmo os marxistas mais clássicos. Eles não vão concordar plenamente com tudo que o Marx falou, até porque... Peraí, tá desligando aqui. Até porque tem muita coisa que o Marx falou que tá ultrapassado, que não tem cabimento, né? Sei lá, por exemplo, falou que a revolução se daria lá num ambiente lá na Inglaterra, por exemplo, né? E não, foi na Rússia. A Rússia era rural na época e a Inglaterra era industrializada. Então ele tinha uma ideia de que se os trabalhadores estivessem juntos ali e tal, aquilo ia fomentar uma revolta e a revolução ia sair por ali. Não saiu, você vê, né? Pelo pouco que eu conheço da história, a Inglaterra ainda não é comunista, mas será em breve socialista. Então... é isso, não quer dizer, se você é trotskista, que você concorda com tudo. Não quer dizer que se eu sou anarcocomunista, quer dizer então que eu concordo com tudo que os anarcocomunistas fizeram e tudo mais. Beleza? Acho que é isso. Próxima. Qual a sua opinião sobre a igreja? Tem que acabar. É isso que é a minha opinião sobre a igreja. Igreja, instituição, mano, tem que acabar. Porque é uma... Cara, pra que serve a igreja? Me diz. No Brasil, no mundo. Eu acho que a instituição igreja é um equívoco. A instituição igreja não é um equívoco, é uma estratégia de controle. Se você pensar na igreja enquanto a associação, o próprio Cristo diz, né, se houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então, beleza, cara, se tá você... eu não vi quem que perguntou, não vi se era um homem, se era uma mulher, enfim, mas também não importa. Se tá você, teu namorado ou tua namorada, pensando as coisas da fé, conversando sobre as coisas da fé, bom, você já estabeleceu uma certa forma de igreja. Uma certa forma de igreja, não. Você estabeleceu o que é igreja. Ponto. Porque instituição não é igreja. Instituição é outra coisa, né? Sei lá, igreja batista, igreja bola de neve, presbiteriana, qualquer coisa assim. Na verdade, é só um título que se dá para uma empresa para gerar lucro, para gerar domínio, para gerar poder pastoral e tudo mais. Então, na minha modesta opinião, essas instituições têm que acabar. E os cristãos têm que se reunir pelos seus interesses de maneira organizada e não autoritária, e a partir daí fazer o que cristãos devem fazer, né? A partir da sua declaração de fé. É isso. Então a igreja tem que acabar. O que pensa da teologia da libertação? Brother, teologia da libertação? Leia o livro. Não, brincadeira. Mas é verdade. Leonardo Boff, leia. Sou apaixonado por esse senhor. Porra, puta que pariu. Leonardo Boff, se estiver vendo esse programa, eu sei que você acompanha. Se quiser participar da Teologia de Boteco, vem que é nóis. Mas na moral mesmo, Teologia de Libertação, apesar de ter uma série de questões que no âmbito teológico, o qual não é o foco aqui, eu tenho algumas discordâncias, metafísico, eu tenho algumas discordâncias, a postura dos teólogos da libertação ao longo da história, sobretudo da história da América Latina no período ali das ditaduras, meu irmão, são irrepreensíveis. É isso que eu tenho para dizer. Então a única coisa que eu tenho a dizer sobre a teologia da libertação é que eles merecem todos os aplausos possíveis, sabe? Eu acho que cristianismo de verdade, é isso que eles são. Próxima pergunta. O que acha do sistema prisional brasileiro? Cara, o sistema prisional é uma indústria, né, cara, para fazer com que pessoas que não consomem, para pessoas que não estão alinhadas com o capitalismo estejam, enfim, né, num reservatório, num depósito de gente. A cadeia em si mesmo é um erro. Quer ver? Vamos imaginar, cara, que você tá com uma dor de cabeça numa escala de dor que vai de 0 a 10. Que 0 é nenhuma dor e 10 é impossível. Você tá desmaiando, você desmaiou de dor, tá? Você morreu de tanta dor de cabeça. E você tá com uma dor de cabeça 2, que é uma dor, ou melhor, 1,
que é uma dor ok, sabe? Um incômodo apenas. Daí eu te dou um remédio, você toma esse remédio. Quando você toma esse remédio, passa os minutos, você tá com a dor 2. E eu falo, não, mano, pega aqui. E eu te dou o mesmo remédio. Passa os minutos, você tá com a dor 3. Eu falo, calma, cara, pega aqui o mesmo remédio. 4. 5. Cara, vai chegar no 6, você já vai estar com a tua cabeça explodindo e você falar, cara, eu vou parar de tomar essa porra desse remédio, cara. É o remédio que tá me fazendo mal. Eu tava com uma dorzinha de nada e agora eu tô quase suando de dor aqui. Então, porra, vai tomar no cu, não vou mais tomar essa merda. Bom, basicamente é o sistema prisional mundial, tá ligado? Desde que existe humanidade, existe crime. Eu não sei se desde que existe humanidade existe cadeia, mas existe um sistema de punição. Pelo menos o sistema de punição existe. Quando surge a cadeia, o objetivo na minha leitura é que a cadeia serve para acabar com a violência, serve para acabar com o crime. E desde que existe cadeia, existe crime. Cada vez tem mais cadeia e cada vez tem mais crime. Então quer dizer que cadeia não resolve porra nenhuma, certo? Ah, mas se tu largar a cadeia aí, o Champinha vai sair estuprando todo mundo. Mano, sério. Não mesmo, mas em absolutamente não. E é óbvio que casos como esse, né, do Champinha, outros casos brutais, né, do cara lá que largou a menina pela janela, ou coisas assim, existem, claro que existem. Mas a grande massa encarcerada no Brasil hoje não é de champinhas, não é de psicopatas. A grande massa encarcerada hoje são de pessoas negras e periféricas que estavam com uma quantidade insignificante de drogas. De maconha, sabe? De coisas que você fala, mano do céu, o cara tá na cadeia, e sem ser julgado, só provisório. E o cara tá na cadeia porque ele tava com 2 baseados no bolso, ou tá na cadeia, por quê? Tá na cadeia porque é preto e pobre, essa que é a real. Ah, Barney, mas e o Lula que tá na cadeia? Mano, né? Então, e logo, o que a gente faz para acabar com isso? Se você aí, meu amigo e minha amiga, se está alinhado com o pensamento anarquista, então a luta anti-prisão deve ser uma prioridade na sua vida, uma prioridade. Se você aí, cara, tá associado com a luta antirracista, porra, a luta anti-prisão deve ser a maior das prioridades, eu acho, né? A maior das prioridades, porque quem tá na cadeia hoje são pretos e pobres e periféricos. Então, é isso, moçada. Tem que acabar a cadeia. E a PM também, que é outro problema. Fudido. Malcolm X ou Martin Luther King? Mano, why not both? Né? Não sei falar inglês. Mas, por que não os dois? Por que eu tenho que escolher um? Mas, Malcolm X é foda, né, cara? Puta que pariu. Mas o discurso do Martin Luther King é foda também. Não sei, cara. Não sei. Malcolm X, velho. Vamos lá. O que pensa do estado de bem-estar social europeu? É uma falácia, cara. Essa que é real. Tipo assim, é pra continuar o rico rico e o pobre pobre. É tipo assim, é o capitalismo inteligente, né? Não é o capitalismo burro daqui. Porque o capitalismo daqui quer matar os pobres, né? E o capitalismo de lá quer manter os pobres vivos e com saúde para que eles continuem trabalhando e gerando riqueza para os ricos. Então, assim, né? O que é pior? Ser morto ou ser bem tratado? Ser bem tratado, né, pelo capitalismo é foda. Mas é o menos pior, claro. Mas é óbvio que tem que acabar o bem-estar social, sim, né? A gente tem que transcender essa coisa toda aí, beleza? Acho que acabou as perguntas, não? Ah, não, tem mais aqui. Vive falando várias bostas e é... Ah, não, acho que é uma continuação, né? Peraí. Falei que é difícil ter essa postura antifa com meu pai. Ele é pastor neopentecostal, vive falando várias bostas e é complicado ficar dando esculacho bíblico nele. 24/7. Aqui, ó, vou colocar só a primeira parte aqui dela. Então, brother, o que a gente tem que entender é que assim, por mais grave, por mais triste que isso possa parecer,
nem todas as pessoas estarão dispostas a largar um discurso fascista, não a largar um discurso, aliás, uma postura fascista em todos os aspectos. É muito triste, porque eu conheço muita gente que vive situações parecidas com essa tua, né? São parentes muito próximos, porque é fácil você esculachar teu tio que você vê uma vez por ano ou duas. Mas teu pai, quando você mora na casa dele, quando você depende dele ainda pra viver e tudo mais, puta, e aí, como é que faz? É realmente um desafio tanto. Eu não sei exatamente como fazer, não sei quantos anos você tem, não sei se você mora com teu pai, não sei se você é casada e só vê teu pai de vez em quando. Se você mora com ele ainda, eu não sei exatamente o que fazer. O que eu acho é que, assim, tomar uma postura um pouco mais... Por isso que eu falei aquela hora, pra mim que sou branco, sou adulto, que sou tudo, não tenho nenhum problema na minha vida, pra mim é muito fácil falar isso pra vocês, né? Falar, não, beleza, meta o pé e tal. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes se você depende ainda dessas pessoas, um discurso mais duro pode acarretar em problemas pra vocês. Não acho que as pessoas devam, então, por conta disso, baixar a cabeça plenamente, mas eu acho que deve ter estratégia para não acabar se fudendo por conta disso, tá? Acho que é isso. Acabou? Acabou as perguntas. Obrigado, né? O Baderna falou alguma coisa ali. Por que no Brasil o anarquista não consegue sequer ocupar uma casa sem tratar entre si? Cara, porque anarquista é um merda. Tem que acabar os anarquistas, mano. Fala aí, Baderna. Tem que acabar ou não? Anarquista é tudo bêbado, cara. Só pensa em cerveja e orgia, cara. Essa que é real. Mentira. Nem todos. Alguns... Opa, fiz alguma bobagem aqui. É isso. Não, é brincadeira. Por quê? Porque eu acho que tem uma série de questões envolvidas, né, Mariana? Porque eu acho que tem a questão da cultura nossa, cara. A nossa cultura aqui, latino-americana... Não a cultura latino-americana, não quero parecer preconceituoso nesse sentido, mas a cultura do descendente de europeu latino-americano, né? No meu caso, por exemplo, é uma cultura muito esquisita, cara, sabe? A gente tem que aprender com os nativos, a gente tem que aprender com os africanos. Eu acho que a anarquia se dará, sociedades melhores se darão a partir de pensamentos, sobretudo latino-americanos, indígenas latino-americanos e africanos, os quais são milhares de anos superiores aos nossos. E eu não sei, porque a gente está baseado num sistema de exploração, baseado num sistema egocêntrico. Em todos os aspectos isso é refletido, seja na tua vida cotidiana, entre você e tua esposa, entre você e teus pais, entre você e tudo mais, no teu ambiente de trabalho, seja ele qual for, até na fila, cara, até na fila para comprar pão, lá, se o cara tiver a oportunidade, ele passa na frente e tudo mais. E eu acho que enquanto a gente não começar a tomar postura, e o lance de tomar postura é isso, não é apenas fazer, é fazer e ser um propagador dessa ideia e apresentar discursos plenos quanto a isso, para que as pessoas possam compreender. Sabe, o cara chega pra mim e fala assim, mas anarquismo nunca vai dar certo, porque o brasileiro ele é egoísta por natureza. Não, o brasileiro não é egoísta por natureza, o ser humano é egoísta por natureza. Ele fala assim, mas nunca vai dar certo porque todo mundo quer passar a perna em todo mundo. Eu falo assim para as pessoas, mas tu acha que é certo passar a perna em todo mundo? O cara fala, eu acho que não. Fala, eu também não acho que não, então já são os dois. O que você acha? Eu convenci mais um e você convence outro. Daí já seremos 4. E assim por diante. Porque o cara fala assim, mas todo brasileiro é egoísta. O cara que fala isso, na verdade, ele não está apresentando o declínio do anarquismo para mim. Ele está tentando justificar o seu próprio egoísmo a partir de um discurso que não dá. Né? O cara vem com aquele papo, mas o socialismo é lindo, mas só no capitalismo temos televisões de 60 polegadas. Vai tomar no cu, mano. Foda-se televisão de 60 polegadas, foda-se iPhone, foda-se tudo, cara. O importante é pensar que tem seres humanos que não têm acesso a iPhone, não têm acesso a televisões de 60 polegadas, não têm acesso a comida, porra. Não tem acesso à justiça, não tem... Caralho. Então, se você acha que é certo que existam pessoas que não têm acesso à comida, então me desculpe, mas eu não quero ter relação nenhuma com você. Agora, se você diz pra mim que acha certo que as pessoas... aliás, que não acha certo que as pessoas não tenham acesso à comida, não tenham acesso a todos os bens, né, de subsistência e tudo mais,
e olha pra mim e fala assim, beleza, Bárbara, e como que a gente faz isso? Bom, a partir daí, você começa a apresentar as possibilidades, começa a apresentar texto, começa a apresentar podcast, você apresenta Teologia de Boteco, teu amigo aí que acha que não vai dar certo, apresenta texto, apresenta podcast, apresenta vídeo, apresenta palestra, apresenta pensadores, apresenta todas essas coisas para que essas pessoas falem, caralho, um outro mundo é possível. Uma vez eu vi não lembro se foi o Abal que estava falando, acho que foi ele que falou assim, eu também achava que o capitalismo não ia acabar. O capitalismo não ia acabar. Mas eu lembrei do feudalismo. O feudalismo também, todo mundo achava que não ia acabar e acabou. Então o capitalismo também pode acabar. Um sistema outro pode vir, um sistema melhor pode vir, uma outra vida pode vir, um outro mundo pode vir, né? As pessoas falam, mas é impossível acabar com o capitalismo. Não, com certeza. O capitalismo vai acabar, tipo, o presidente da república hoje chega assim, acabou o capitalismo. Não, não dá. O que dá é a gente transcender o capitalismo. A gente fazer com que o capitalismo não faça mais sentido na vida das pessoas. E essas pessoas, por si mesmas, digam, caralho, o cara lá estava certo. Dá pra viver sem precisar pisar no pescoço das outras pessoas. Dá pra viver enquanto, num casal heterossexual, por exemplo, o marido pode viver com uma mulher sem oprimir ela. Não preciso oprimir meus filhos, não preciso oprimir pessoas que são de outras regiões do mundo, são de outras etnias e tudo mais. Eu consigo viver assim e essa vida é melhor. Por mais que eu precise, enquanto branco, abrir mão de vários privilégios que tenho em nome desse novo mundo, é preciso eu ter em mente que esses privilégios que eu estou abrindo, pelos quais eu estou abrindo mão, são um preço muito baixo a ser pago por um mundo melhor, mas muito baixo mesmo. Então, quando eu abro mão de algum privilégio, e é óbvio, se eu que sou branco, hétero, cis, tudo mais, quando eu abro mão de um privilégio, às vezes eu fico contrariado e falo, caralho, que bosta. Mas logo na sequência eu penso, mano, é um preço muito barato por um mundo melhor. Então, se você é branco, hétero, cis, cristão, tudo mais, lembre-se, toda vez que você abrir mão de um privilégio, ou toda vez que você perder um privilégio, nem que você não abriu mão, mas alguém foi lá, lutou e você acabou se fudendo e perdeu o privilégio, lembre-se, é um preço muito barato a ser pago por um mundo melhor. E é preciso pensar num mundo em que todos os mundos sejam possíveis. Anarquia é ordem. Eu amo vocês e fica essa palavra. Semana que vem a gente tá aí de volta, domingo, lá pelas 11, 11h30, qualquer coisa, a gente se fala, beleza? Esqueci de dizer, ia ter a live com o Tainan hoje, ele apareceu aí, mas acabou que o computador do PS fudeu, o computador dele estragou e não deu pra ter a live. Então, se você tava esperando a live sobre box, desculpa, não teve. Vou ver se eu gravo o podcast com o Tainan pelo celular mesmo, eu não sei se ele tem acesso... enfim, eu vou tentar gravar com ele, gravar um podcast com ele, e daí a gente se fala, beleza? Um beijo a todas e todos e é isso. Anarquia é ordem. Um mundo onde todos os mundos sejam possíveis é possível.